eu gostaria de compartilhar com você a respeito das vitórias que nós alcançamos, das conquistas que nós alcançamos por causa da ressurreição. Então eu gostaria de ler um texto com você, e eu gostaria que você acompanhasse, é Marcos, o capítulo é o 16. Eu quero ler esse capítulo, ele é um capítulo bem pequeno, e eu quero ler com você rapidamente. Diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por elas, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam no caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza do coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que o seguiram. Queridos, a Páscoa, ela não só aponta para a morte de Jesus, mas também para a ressurreição de Jesus. Ainda que a morte foi como foi, se não houvesse a ressurreição, Jesus teria sido apenas um mártir em nome de uma causa. A ressurreição acredita a obra de Jesus. Naquela cruz, naquele espetáculo horrendo de dor, onde Jesus ficou pendurado das 9 horas da manhã até as 15 horas da tarde, até as 3 horas da tarde, no momento em que ele entrega o seu espírito para Deus. Naquela cruz, nos outros anos, eu já preguei sobre muitos pontos de vista da Páscoa, e num deles eu falei sobre a capacidade de Jesus em transformar aquele momento horrendo de dor, aquele espetáculo de dor, em algo tão maravilhoso, proferindo as suas frases. Naquela cruz, Jesus proferiu 7 frases. A primeira delas foi uma oração por aqueles malfeitores. Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Na segunda frase, Jesus faz uma demonstração de graça e de perdão. Quando ele fala para o ladrão que está à sua direita, ele diz: Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A sua terceira frase é uma frase de responsabilidade familiar. Ele olha para Maria, que está ao pé da cruz, ao lado do discípulo João, e ele diz: Maria, eis aí teu filho. E ele olha para João e diz: Eis aí a tua mãe, entregando a responsabilidade para que João cuidasse de Maria. A quarta e a quinta frase apontam para um sofrimento. Primeiro o sofrimento da alma e depois o sofrimento do corpo. A frase de número 4, que aponta para o sofrimento da alma, ele diz para Deus: Deus meu,
por que me desamparaste? A sua alma estava sofrendo, porque estava sobre ele os nossos pecados, e o Pai vira o rosto. Mas a frase seguinte, a quinta frase, é um sofrimento físico, quando ele diz, tenho sede. Seu corpo já colapsando, ele menciona o sofrimento físico. Mas a sexta frase é uma frase de vitória, quando ele diz, está consumado. E a sétima e última frase é uma frase de rendição, quando ele diz ao Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus morreu, mas 3 dias depois, ele ressuscitou. Seria impossível que a morte o retivesse. Ele entrou na morte e matou a morte. Paulo, escrevendo isso em 1 Coríntios 15, 55, ele faz 2 perguntas. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ele mata a morte e ressuscita gloriosamente. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? A verdade da ressurreição é anunciada em Marcos capítulo 16, nos outros evangelhos também. E em Marcos capítulo 16, que é o que li, é onde vou me concentrar, é a melhor notícia do mundo. A melhor notícia que o mundo poderia ouvir vem de um túmulo vazio. Hoje nós podemos crer no amanhã porque ele vive. Mas baseado nesse texto e de forma rápida, resumida, eu quero falar sobre, de forma prática, aplicar a ressurreição à vida de cada um de nós aqui. Usando o texto de Marcos capítulo 16, eu quero falar sobre as conquistas da ressurreição. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. As conquistas da ressurreição. E a primeira conquista, eu quero que, como eu vou ser bem breve, eu quero que você redobre a sua atenção. A primeira conquista é: os excluídos são privilegiados. Vamos ler juntos? Os excluídos foram privilegiados. Olha o texto, Marcos 16, 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, o que está escrito ali? Apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Isso aqui me choca. Ele ressuscitou e ele não aparece para os 12 discípulos. Ele não aparece para Mateus, para Marcos, ele não aparece para Lucas, ele não aparece para João, ele não aparece para Tiago, ele não aparece para os discípulos, ele vai aparecer para Maria Madalena e para aquelas mulheres que estavam ali. Gente, isso é chocante. Se você estudar a história, você vai saber que nesta época as mulheres, elas não podiam ser testemunha em cortes. Elas não podiam ser ouvidas num processo judicial. O testemunho de uma mulher não era válido para aquela sociedade. E Jesus, ele altera o cronograma dos homens. Jesus, ele aparece primeiro para as excluídas. E entre as mulheres excluídas naquela sociedade, ele escolhe justamente uma que tinha 7 demônios e que havia passado por um processo de libertação. Aquela com quem todo mundo tinha um pé atrás. Jesus escolhe essa mulher para nos dar aqui a primeira mensagem, a primeira realidade, a primeira vitória da ressurreição. E qual é, pastor? Embora as pessoas, embora eu, embora você possa ser excluído pelos homens, excluído pela sociedade, excluído pela família, você, eu, nós somos a prioridade de Deus. E isso é tão maravilhoso. Essas mulheres foram as que expressaram a maior devoção a Jesus. Quando você lê Lucas capítulo 8, versículo de 1 a 3, cita Maria Madalena, cita Joana, cita Susana, mulheres que o próprio texto diz, ajudavam a sustentar o ministério de Jesus com os seus bens. Mulheres que, ainda que viviam à margem da sociedade, tinham um alto nível de amor e devoção a Jesus. Foram estas mulheres que subiram a Jerusalém com Jesus
mesmo sabendo o fim, que seria a sua morte. Foram essas mulheres que assistiram à crucificação. Todos os discípulos fugiram, com exceção de João. Na crucificação todos fugiram, mas essas mulheres estavam ali assistindo. Foram essas mulheres, e aqui agora no sepultamento, nem João é mencionado, mas foram essas mulheres que viram onde ele foi sepultado. Seguiram até o ato do sepultamento. Foram essas mulheres que domingo pela manhã foram até o túmulo. Foram essas mulheres que viram Jesus ressuscitado antes de todos. Foram essas mulheres que pregaram pela primeira vez a maior pregação da história. Ele ressuscitou. Foram essas mulheres que abriram a boca. As excluídas agora são as privilegiadas. Porque no reino de Deus, receba essa mensagem, no reino de Deus é assim, não importa o que te disseram, não importa o que te fizeram, não importa o que te falaram, não importa se te excluíram, Jesus ressuscitou por você. Jesus ressuscitou por você. Isso é maravilhoso. Segunda conquista da ressurreição: os caídos podem ser levantados. Vamos juntos? Escute isso. Mas ide, dizei a seus discípulos, e a Pedro, que ele vai diante de vós para Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Pedro também era um discípulo. Uma vez que Pedro era um discípulo, ele estava incluído na frase inicial, né? Ide, dizei aos seus discípulos. Mas Jesus separa do grupo Pedro e diz a Pedro também. Por que isso, uma vez que Pedro também era discípulo? Porque aqui nesse momento, Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro era aquele que disse para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Eu morro por ti. Pedro é aquele que se julgava mais fiel do que os seus colegas. Pedro é aquele que puxa a espada e decepa no jardim do Getsêmani a orelha do servo do sumo sacerdote, do Malco. Mas é esse mesmo Pedro que nega Jesus. É esse mesmo Pedro que diz: eu não o conheço, repetidamente. E agora esse homem está acuado pelo medo. Agora o melhor virou o pior. Se torna aqui o homem da contradição. Diz que ama, mas faz diferente daquilo que fala. Não vive de acordo com aquilo que diz ser. Quantas pessoas que na caminhada da vida, mesmo expressando a fé em Cristo Jesus, tropeçam, caem, negam, fogem, vivem manchados pelos pecados, pelos erros, pela dor, pela tristeza. Pedro desistiu de tudo. Pedro desistiu do chamado, desistiu do discipulado. Pedro desistiu de Jesus. Mas essa é a boa notícia. Jesus não desistiu de Pedro. Essa é a boa notícia. Diga para alguém: Jesus não desiste de você. Jesus se levanta, queridos. Jesus se levanta para ir atrás de Pedro, para levantar o caído. Escute o que eu vou dizer. Jesus está aqui hoje para levantar você. O Salmo 37, 24 diz assim, o Senhor diz assim: ainda que você caia, não ficará prostrado, porque eu, o Senhor, te sustentarei com a minha mão. Deus é o Deus do recomeço. Jesus está aqui hoje para você ter uma nova chance, porque Jesus ressuscitou e os caídos serão levantados. Quantos já foram levantados pelo Senhor aqui? Diga amém. Mas não somente isso. Uma das conquistas
da ressurreição é uma nova criação. Vamos dizer juntos? Preste bem atenção. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do quê? Do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Preste bem atenção. A criação, Gênesis, começa no primeiro dia da semana. Deus conclui a criação no sexto dia e descansa no sétimo dia. Deus começa a criação no primeiro dia da semana. Queridos, agora, a partir da ressurreição, Deus começa uma nova criação, a sua igreja, também no primeiro dia da semana. Domingo é não é segunda-feira não, querido. Domingo é o primeiro dia da semana. Por isso nós chamamos de o dia do Senhor, onde nós nos reunimos aqui publicamente. É no primeiro dia da semana que as portas se abrem para aqueles que querem uma nova vida. Jesus, vou repetir essa frase várias vezes, matou a morte e traz para aqueles que creem a salvação. É por isso que nós estamos aqui. Porque a ressurreição inaugurou, queridos, uma janela na eternidade, onde todos aqueles que creem podem alcançar Jesus. Domingo é dia de celebração. Foi num domingo como esse que ele ressuscitou. Atos 2:24 diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Escute o que eu vou dizer. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Jesus apareceu aos discípulos no primeiro dia da semana. Jesus apareceu aqui no musical, na ilha de Pátimos, a João, no primeiro dia da semana. A igreja se reunia para celebrar a ceia no primeiro dia da semana. Eu e você estamos aqui hoje no primeiro dia da semana. E se estamos aqui é porque somos novas criaturas desta nova criação a partir da ressurreição de Jesus. Porque Jesus ressuscitou. Eu quero que você aplauda mais uma vez. Isso é maravilhoso. Quarta conquista da ressurreição. O cristianismo não é uma religião morta, mas viva. Vamos repetir juntos. O cristianismo... Preste bem atenção, preste bem atenção. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, o que está escrito aí? Que ele vai adiante de vós, para a Galileia, ali o vereis. O cristianismo não é uma religião morta. O cristianismo é vivo. O cristianismo é um organismo. A igreja de Cristo é um corpo vivo. E como corpo vivo, está sempre em movimento. Nós temos um alvo e nos movemos na direção desse alvo. Seguimos a nossa corrida proposta para todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus. E eu provo isso para você. Hebreus 1:2 diz assim, Hebreus 12, versículo 1, diz assim: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Queridos, o reino é em movimento. E o que diz esse texto? O texto diz, como nós lemos aí, ele vai adiante de vós. Deixa eu dar essa palavra para alguém aqui. Jesus vai na frente. Jesus vai adiante. Jesus é que nos guia. Pastor, o que isso significa? Não precisamos temer mais a morte, porque ele chegou primeiro e matou a morte. Não precisamos temer o julgamento. Por quê? Porque ele chegou primeiro e nos justificou. Não precisamos mais temer o inferno, porque agora ele tem as chaves do inferno e da morte. E por isso aqueles que estavam mortos passaram para a vida. Não precisamos temer mais nada. Por quê, pastor? Porque ele vai
adiante de vós. Receba essa palavra nessa manhã. Ele vai adiante de você. Ele vai adiante de você. Não seguimos uma religião morta, mas viva. Por quê? Porque seguimos um Cristo vivo. Ele ressuscitou. Apocalipse 1,18, o próprio Jesus disse: eu sou aquele que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Receba isso. Jesus ressuscitou e Ele vai adiante de ti. Quem recebe? Diga aí, glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Mais do que isso, como uma conquista da ressurreição, nós temos a transformação da rotina em um encontro com Jesus. Olha o que diz o versículo ali. Mas ide dizeis a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós. O que está escrito ali? Para onde que ele vai, gente? Todos os discípulos eram da Galileia, com exceção de Judas, que a essa altura já não estava mais vivo, havia se suicidado. A Galileia aqui, queridos, é mais do que um ponto geográfico. Jesus está dizendo, eu vou para a Galileia. É mais do que um ponto geográfico. É o lugar onde eles moravam, onde eles trabalhavam, onde eles viviam, onde eles se relacionavam. Sabe, eu preciso lhe dizer que Jesus não se encontra só com você na igreja, no domingo, no templo, somente em uma conferência específica ou num acampamento específico. Não, queridos. Jesus vai lá na sua Galileia. Isso que eu acho maravilhoso. Ele vai lá onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, onde você se relaciona. E Jesus vai lá na sua Galileia. Dá para dar um amém por isso ou não? Lá na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, no cotidiano da sua vida, onde você é quem realmente é. E é lá na sua Galileia que Ele cura você, que Ele traz esperança e que Ele inaugura na sua velha história uma nova história para a glória de Deus. Jesus vai lá na Galileia. Quem está lá na Galileia? Pedro está lá na Galileia. Pedro decidiu voltar a trabalhar. Jesus morreu, acabou. Vamos voltar ao trabalho. A rotina estava esperando. E eles pescaram a noite toda, ou pelo menos tentaram, lá em João capítulo 21, a noite toda e não pegaram nada. Mas de repente, alguém vai lá na Galileia atrás deles. Eu acho isso maravilhoso. Oh, querido, se não fosse Jesus ir lá atrás de mim, na minha Galileia. Ou se não fosse Jesus, eu não teria forças de vir, mas Ele me amou primeiro, Ele me buscou primeiro, Ele me resgatou primeiro, lá na minha Galileia. E ele chega lá na beira daquele, e aquele estranho, né, que foi lá na Galileia, chega na beira do mar ao amanhecer do dia e diz, olha, por que vocês não jogam? Primeiro, vocês têm alguma coisa para comer aí? Não temos. Então joga a rede do lado direito aí do barco. Eles jogaram, e eu não vou pregar sobre isso, ainda que eu quase fico com febre de vontade de parar aqui e ficar pregando sobre isso, mas eu vou seguir. E ele joga, e eles pegam 153 grandes peixes, e eu vou parar de dar informação, senão eu não vou aguentar. E aí, João, mais espiritualzinho, o João, o Pedro é aquele que não acredita mais nada, o João é aquele desviado, desconfiado. Né? Sabe aquele cara que diz, eu tenho medo de morrer, porque eu sei para onde eu vou se eu morrer. Aquele cara desconfiado. Ele ouve e diz assim, meu Deus, será que é Jesus? E Pedro se lança na água e sai nadando, e vocês sabem, enquanto Pedro nada, Jesus prepara um cenário lá na Galileia. Ele prepara uma fogueira, a fogueira vira um braseiro, e ele está tudo pronto, o cenário está pronto. Quando Pedro chega, ele diz, senta aqui do outro lado do braseiro. Só aparece braseiro na Bíblia inteira, em 2 lugares. O primeiro, quando Pedro estava esquentando a mão no braseiro, e perguntaram se ele conhecia Jesus. E ele disse, não conheço, nunca vi, não sei quem é. A segunda vez que aparece braseiro é aqui. Jesus põe ele do outro lado do braseiro de novo. Sabe por quê? Porque Jesus reconstrói a história para criar uma nova memória, para gerar uma nova vitória. É isso que Jesus faz, gente. Lá no mesmo lugar,
numa mesma cena, Pedro fica do outro lado do braseiro. Só que agora, quem estava do outro lado da primeira vez perguntava: tu não é um deles? Agora quem está desta vez é outro que pergunta: tu me amas? Pedro sabe por que eu vim na sua Galileia, Pedro? Eu imagino, quero conjecturar isso aqui, eu imagino Jesus dizendo: Pedro, você quer saber por que eu vim aqui na sua Galileia, Pedro? Porque a minha graça é maior do que o seu pecado, Pedro. Oh, aleluia! Diga para alguém: a graça é maior do que o pecado. A vida é maior do que a morte. Sabe por que eu estou aqui, Pedro, na sua Galileia? Porque eu ressuscitei. E só porque eu ressuscitei, eu vim na sua Galileia. Eu posso dizer isso para alguém aqui? Jesus vai bater lá na sua Galileia. Ele vai curar você, Ele vai perdoar você, Ele vai levantar você para cumprir o propósito dEle em nome de Jesus. A sexta conquista da ressurreição é o impacto na vida dos que creem. Leia comigo esse versículo. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. Queridos, posso falar um negócio para você? Um Cristo morto não traz impacto sobre ninguém. Não traz. Um Cristo preso a uma cruz não pode salvar a si mesmo. O Cordeiro que não abriu a boca, fizeram com ele o que bem entenderam, é aquele que não gera temor, mas em muita gente, dó, pena. Mas eu preciso lhe dizer que ele morreu, mas ele ressuscitou, solta as ânsias da morte, porque era impossível que fosse retido por ela. E quando ele ressuscita, queridos, ele não ressuscita mais como o cordeiro que não abriu a boca, mas ele ressuscita como o leão da tribo de Judá. E quando o leão ruge, meu irmão, quando o leão ruge, não tem quem fique em pé diante dele. O Jesus ressuscitado impacta quem o encontra. O Jesus ressuscitado, ele fecha e ninguém abre, mas ele também abre e ninguém fecha. O Jesus ressuscitado, ele destrói, limpa e constrói o novo. O Jesus ressuscitado, ele não melhora a vida de ninguém. Ele transforma a velha criatura em uma nova criação. O Jesus ressuscitado é esse Jesus que está aqui nessa manhã para impactar a sua vida. E como já disse, escrever uma nova história na sua velha história. Ele causa assombro. Causa mesmo. Sim, porque o caído é levantado. Porque o covarde vira herói. Porque o fugitivo se apresenta para cumprir o seu chamado. Ele causa assombro, sim, porque o enfermo é curado. O cativo é libertado. O prisioneiro tem as correntes quebradas. As escamas dos olhos caem. A mente amanhece. Sim, ele causa assombro, porque todos os que o conhecem têm a sua glória revelada. É um impacto na vida dos que creem. É um impacto. Meu irmão, coloque a sua experiência com Deus numa balança. E se ela não for resumida nesta palavra, impacto, é porque você ainda não teve, ou você ainda não viu, ou você ainda não teve os olhos da fé para saber quem Jesus é. Porque quem vê Jesus é impactado por aquilo que vê. Jesus ressuscitou. E eu quero finalmente, queridos, terminar dizendo que a morte não tem a última palavra. E olha que você quase disse amém. Quase. Veio ali para você falar e você não falou. Mas eu vou te dar mais uma oportunidade. A morte
não tem a última palavra. A morte não tem. Escute isso aqui agora. Olhe para aquilo lá e leia comigo. Escute. Ele, porém, disse-lhe: não vos assusteis. Buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está mais aqui. Eis o lugar onde o puseram. Escute isso, escute isso. Quando tiraram Jesus da cruz, a Bíblia diz que José de Arimateia e Nicodemos compraram 25 libras de unguento para ungir o corpo de Jesus. Você sabe qual que é o peso disso? De acordo com as medidas bíblicas, 100 quilos de unguento para ungir o corpo de Jesus. Mas as mulheres quiseram fazer melhor. Vocês repararam isso ou não? Quem que comprou 100 quilos? José de Arimateia e Nicodemos. Quem comprou? 2 homens. As mulheres falaram: não deve ter ficado bom esse negócio. Mas vamos lá fazer melhor, vamos dar uma checada. Não deve ter ficado 100% do jeito que deveria ter ficado. E elas vão. Elas queriam demonstrar o mesmo amor que demonstravam para Jesus em vida. O cenário era de amor, mas com muita tristeza. Elas estavam indo ungir um corpo morto, um corpo sem vida. E ainda no caminho, no texto que nós lemos, no versículo 3 de Marcos 16, elas diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra do sepulcro? Os estudiosos calculam uma pedra de 4 toneladas. Outros não calculam pelo peso, mas pela quantidade de homens que era necessário para mover essa pedra. 20 homens. E elas estavam indo lá ungir um corpo que estava atrás dessa pedra. Parece coisa de gente doida. Mas o amor por Jesus faz a gente parecer doido às vezes. Quantas vezes já fui questionado: cara, mas você acredita nisso? Você é meio louco. Eu falei: louco é pouco, eu sou louco varrido. Eu acredito 100% naquilo que falo, naquilo que prego, naquilo que vivo. Elas foram lá, e ao chegarem lá, versículo 4, viram que a pedra já estava revolvida. E ainda o texto diz: e era muito grande. Quando elas olham aquilo, elas ficam assustadas, então elas entram correndo dentro do túmulo. O túmulo está vazio. E diz o texto que elas encontram um homem vestido de branco, um anjo, logo à direita do túmulo. E a morte está reinando nesse versículo. Eu quero que você preste muita atenção numa pontuação desse versículo. Marcos 16:6. Olha o que o anjo diz. Ele, porém, disse-lhes, 2 pontos. Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno. Deixa eu dar uma pausa aqui. Elas falaram quem elas estavam buscando? Não. Mas elas tinham uma atitude de quem estava buscando. Ele disse: eu sei que vocês vieram atrás dele. Eu sei porque vocês estão aqui. Escute agora. Buscai a Jesus Nazareno, que foi... Vamos ler juntos? Que foi? Qual que é a pontuação que está depois de crucificado? Ponto e vírgula. Queridos, o império da morte está reinando. Ele foi crucificado. E quando essa frase entra no mundo espiritual, dizendo que ele foi crucificado, o ponto ali é da morte. É um ponto final. Mas Deus colocou uma vírgula embaixo. Eu sou atropelado por esse amor. Porque o diabo colocou um ponto final na minha história. O diabo botou um ponto final. É assim que vai ser. Ponto final. Mas o meu Jesus colocou uma vírgula. O meu Jesus, eu não sei se o seu fez isso com você. O meu colocou uma vírgula embaixo do ponto final e disse: não é o ponto final, porque eu ainda tenho uma história para escrever. Oh, Jesus ressuscitou. Olha o que diz agora o texto.
que foi crucificado. Ponto. Deus coloca uma vírgula. O que vem depois? O que vem depois da morte, gente? Já ressuscitou. Não está mais aqui. Olha o lugar onde os homens o colocaram. Está vazio. Posso lhe dizer uma coisa? Eu deixei o lugar que os homens me colocaram vazio. Porque Jesus me arrancou de lá. Jesus me arrancou de lá. Sabe, eu preciso que você receba essa palavra. Os homens podem colocar um ponto final na sua história. O diabo pode colocar um ponto final na sua história. Mas Deus coloca uma vírgula. Porque o que tem depois disso é algo tão glorioso, tão maravilhoso. Eu não preciso mais ter medo da morte. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Escute. A morte não tem mais a última palavra. A morte não pode nem me separar mais dele. Eu vou ter que ler isso aqui para vocês. Romanos 8:31. A partir do 31 até o 39. Olha as perguntas que Paulo faz. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, Deus, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou, não por mim, queridos, por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará, queridos, acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus que morreu. Escute. Foi Jesus que morreu, vírgula, mas, vírgula, ressuscitou. E está à direita do Pai. E intercede por nós. Ele continua. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ei, você que está atribulado. Será a angústia? Ei, você que está angustiado. Será a perseguição? Ei, você que está angustiado, perseguido. Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Como está escrito, por amor de ti sou entregue à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Escute agora. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por isso, eu estou convencido. Em outra tradução diz, eu estou certíssimo do que eu vou escrever a seguir. Ele diz, por isso estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, que coisa tremenda! Eu vou dizer uma coisa para ficar registrada aqui nesse púlpito. O túmulo gelado não é o meu último endereço. Não é o meu último endereço. Grave isso. O túmulo gelado não é o último endereço do pastor Tarciano. Não é. O túmulo gelado não é o último endereço para aqueles que creem. Não é, porque nem a morte vai me separar. Por isso que Paulo escreveu Filipenses 1:21. Por quê? Porque para mim o viver é ganho e a morte é lucro. Porque eu vou estar com Jesus. Oh, queridos, eu quero concluir. Eu quero que você coloque a última tela ali. Sobre a vitória da ressurreição. As conquistas da ressurreição.
Os excluídos são privilegiados. Os caídos podem ser levantados. Uma nova criação. O cristianismo não é uma religião morta, mas viva. A transformação da rotina em um encontro com Jesus. O impacto na vida dos que creem. E a morte não tem a última palavra. Eu poderia terminar aqui, mas existe uma pergunta. Quantos creem nisso que foi pregado aqui? Diga amém. O que você vai fazer com isso? Beleza, você sabe. Mas o que você vai fazer com isso? Então Marcos 16, no apagar das luzes, não só do capítulo 16, mas do Evangelho de Marcos, ele diz que Jesus os repreendeu pela incredulidade de não terem crido que ele havia ressuscitado, pelo testemunho das mulheres e dos outros 2 discípulos que o haviam visto antes. Jesus os repreendeu. Por que vocês não creram? E agora eles estavam diante de Cristo e não tinha mais como. Eles creram que Jesus ressuscitou. Mas para quê? Então, no apagar das luzes desse evangelho, Marcos registra aquilo que ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho, queridos, não é um conto. O evangelho não são páginas de um livro. O evangelho é uma pessoa. O evangelho é Jesus. A palavra evangelho significa boas novas. E Jesus é a boa nova. Ele nasceu, morreu, vai encher a mão. Nasceu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. Aí eu viro a mão e voltará. E já aproveito para glorificar a Deus. Ele voltará para nos buscar. Ele venceu a morte. O que você tem feito com essa mensagem? Aliás, o que você está pregando nessa Páscoa? Não fala para mim que você está pregando o coelhinho, que eu desço aí e te dou uma cadeirada. Não fala isso para mim não. Você não pode guardar a mensagem da Páscoa. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Existe uma promessa aos que respondem esse chamado. E então eu pego o último versículo de Marcos 16, quando o evangelho termina, e diz assim: e eles tendo partido, se fosse hoje, e saindo do culto, pregaram para todas as pessoas, em todas as partes, e Deus cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais. Amém. O amém é assim seja. Quer ver sinais na sua casa e na sua família? Preguem o verdadeiro significado da Páscoa. Eu vou terminar, queridos, respondendo essa pergunta. O que é então, pastor, a Páscoa? A Páscoa, antes de mais nada, receba essa palavra. A Páscoa não é um coelho. Quantos recebem, diga amém. A Páscoa é uma pessoa. A Páscoa é Jesus. E eu quero terminar com esse versículo, 1 Coríntios 5:7. Paulo está falando do fermento. Quem aqui cozinha sabe disso. E até quem não cozinha sabe disso. Que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E Paulo faz um paralelo entre o fermento e o pecado. E ele diz que um pouquinho de pecado leveda, estraga todo o resto. Então ele escreve assim em 1 Coríntios 5:7. Limpem-se, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Escute agora, 1 Coríntios 5:7. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus é a nossa Páscoa. Ele morreu por nós. Ele viveu entre nós. Ele morreu a nossa morte. Ele ressuscitou. Ele está à direita de Deus. E Ele voltará para nos buscar. Eu quero que